Boa tarde, já chegamos para mais um momento informativo. Em destaque, apesar da atualização, a Associação de Defesa do Consumidor defende maior redução nos preços das habitações da Centralidade Vida Pacífica. EPAL assume déficit de água para a cobertura total de Luanda. Obras do PIM no Tomba serão inauguradas no início de 2021. O desenvolvimento você vai acompanhar a seguir a publicidade. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. A Associação Angolana de Defesa dos Direitos do Consumidor, a ADIC, defende uma redução de 23 milhões para 10 milhões de kwanzas nos preços das habitações da Centralidade Vida Pacífica. A posição da ADIC foi tornada pública pelo presidente da entidade, Lourenço Teixe, em entrevista à Camunda News, a propósito da atualização do modelo de pagamento dos apartamentos erguidos com fundos públicos. Lourenço Teixe admite que os preços dos apartamentos da Centralidade Vida Pacífica não devem ser os mesmos dos apartamentos de outras centralidades, como as do Capari, Sequele e entre outras, dada a diferença na qualidade dos edifícios, mas entende que face à realidade crise que afeta todas as classes sociais, os preços deviam ser reduzidos. Estamos a falar de uma habitação na centralidade do Sequele, que é uma T4, que está no valor de 6 milhões, não é? Pensamos que o valor mais... 6 milhões. Sim. O valor antigo que não foi alterado, porque, na verdade, na altura, as referências das habitações, ou seja, os preços das habitações eram feitos com referências ao dólar, não é? Sim. O que equivalia, na altura, a 6 milhões, estava a falar em 60 mil dólares, não é? O que seria o preço mais razoável. Para a situação atual e relativamente à vida pacífica, pensamos nós que se fizessem um valor de 8 milhões para cada habitação, não ficaria nada mal. Ou até 10 milhões, em vez de ser 22 milhões, até 10 milhões, até por essas diferenças que a gente já fez referência, sim, consideraríamos até aí preços razoáveis para os cidadãos terem a possibilidade de irem pagando as prestações no valor, no caso, idêntico àqueles que se paga, tanto para o Zango 8 mil, como se paga para a centralidade do Sequele, para não onerar muito e não fazer um esforço financeiro muito grande por parte do cidadão. É uma falácia pensar-se que deverá haver o preço uniforme para todas as habitações dos projetos construídos com fundos públicos, porque não é verdade que assim pode ser. Aqui há quem já dizia que estão a violar o direito de igualdade quando, o direito de igualdade, ou seja, não tem nada a ver com esse princípio, porque aí o princípio do direito de igualdade defende que igualdade para pessoas iguais em condições iguais. Aí sim, não é o caso. Penso que o que prevaleceu aí foi a realidade de pessoas iguais, que tenham a capacidade igual para determinada condição e igual também para outros que têm determinada condição. Penso que o critério que prevaleceu foi este. O que nós defendemos é que, havendo essa possibilidade e uma facilitação por parte daquilo que foi a perspectiva do Executivo em alargar o prazo de pagamento, deveria criar-se aqui uma situação de equilíbrio para baixar-se os preços relativamente às habitações da vida pacífica, não uniformizando com os outros, que não tenham a mesma tipologia nem a mesma qualidade a nível das obras e também do projeto arquitetônico, mas havendo aqui como é que a gente considera isso? Uma facilitação em função da realidade econômico-financeira do cidadão angolano que concorreu para adquirir essas habitações, até em função também da própria conjuntura econômica que o país atravessa e da realidade econômica que os cidadãos têm no momento. Já o economista e docente universitário Dalla Linha
Também falando da Camunda News, considera positiva a medida tomada pelo governo, sublinhando ser responsabilidade do Estado a criação de condições para o surgimento de bens públicos, bem como privados. Em termos gerais, o papel de um governo na economia de qualquer país é o da criação de condições para o surgimento quer de bens públicos como bens privados. Por outro lado, o governo também tem o papel de criar políticas que promovam uma ação concorrência entre os diversos agentes econômicos na economia. O papel do governo numa economia ou num país não é o de propriamente comercializar bens ou de comercializar serviços, mas sim o da criação de um conjunto de condições para que a economia funcione de acordo com as regras do livre mercado. Dito isto, uma vez os preços das diversas centralidades conferidas do nosso país tinham preços de arrendamento dispares ou diferenciados, então era necessário que houvesse uma uniformização para que os inquilinos todos pudessem pagar valores iguais ou valores homogêneos, independentemente da localização geográfica da centralidade. Então, tal medida não é má, muito pelo contrário, é uma medida bastante positiva, porque visa uniformizar os preços de rendas que os inquilinos pagam nas diversas centralidades. Recorde-se que a atualização dos modelos de pagamento das centralidades construídas com fundos públicos vem expressa num decreto conjunto entre os Ministérios das Finanças e das Obras Públicas e Ordenamento do Território. Entretanto, este é um assunto que o portal da Camunda News dará maior seguimento. A EPAL, empresa pública de águas, assumiu que a quantidade de água que produz é insuficiente para a cobertura total da província de Luanda. Atualmente, a empresa provincial de água de Luanda produz por dia 550 milhões de litros de água, quantidade insuficiente para a cobertura total da capital do país. Durante uma entrevista cedida recentemente à TV Zimbo, o presidente do Conselho de Administração da EPAL, Fernando Cunha, adiantou que são necessários 1,5 milhões de litros por dia. Nós estamos com um déficit a nível de abastecimento de água à cidade de Luanda. Nós abastecemos, neste momento, estamos com uma capacidade de produção de aproximadamente 550 milhões de litros dia e as nossas necessidades é de 1,5 milhões de litros. Esta é a produção, qual é a distribuição? A distribuição é mais ou menos 75% disso. Ainda muito aquém das expectativas? Muito aquém das expectativas. Só para referenciar que o último projeto estruturante da cidade de Luanda foi em 2003, que foi Luanda Sudeste. Estamos com 17 anos de atraso. A inversão desse quadro passa por investimentos. Na verdade, é preciso fazer-se investimentos em água. Tem ouvido falar do BIT, tem-se ouvido falar do Quilonga, e são projetos que a gente considera atrasados. Porque já em Mas atrasados, o que é que falta realmente para uma ativação maior? Financiamento. É um custo muito alto? Estamos a falar de quanto? O BITA está em 910 milhões de dólares. 910 milhões, quase um bi. Neste momento, qual é o valor já investido? Neste momento, nenhum praticamente. Entretanto, em relação ao constrangimento no fornecimento de água ao Hospital David Bernardino, Fernando Cunha disse ter-se tratado de atrasos verificados na conclusão de trabalhos no Centro de Tratamento de Kifangondo. O Hospital David Bernardino teve problemas de abastecimento de água, por uma consequência
de uma situação que nós vivemos a nível de Kifangondo. Houve um trabalho que nós deveríamos realizar em 24 horas, acabamos por realizar em 48. Isto afetou o abastecimento da parte sul da zona de Luanda e o Hospital Bernardino, como também uma das partes que é abastecida a partir daí, sofreu essas consequências. Mas neste momento está reposta a situação, inclusive algumas alternativas estão a ser gizadas em termos de projeto para que isto não volte a acontecer. EPAL assume déficit de água para a cobertura total de Luanda. São necessários 1,5 milhões de litros por dia para cobrir a capital do país. As primeiras obras que estão a ser finalizadas no município do Tomboa, a 97 quilômetros da cidade de Moçambique, no Monamib, serão inauguradas em janeiro de 2021 no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, segundo Alexandre Niuca, administrador do Tomboa. Em execução, de acordo com Alexandre Niuca, estão 8 projetos de impacto social com destaque para escolas, hospitais, sistema de iluminação pública e reabilitação das estradas. De acordo com o administrador, no total as obras estão avaliadas em 2 mil milhões de kwanzas. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Continuação de uma boa tarde. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.